Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, graças e paz. Sou o Bispo Daniel Rigoletto. Vou aqui gravar um vídeo rapidinho de uma palavra que eu acabei de ministrar pelo Facebook e pelo Instagram, mas infelizmente não ficou gravado aqui no YouTube. Então eu estou gravando essa palavra, a mesma que eu ministrei, o segundo dia da série A Jornada. Vamos falar sobre luz, um lugar por onde Jacó passou, aliás, o primeiro que ele passou ao sair da casa do seu pai e que tem um significado todo especial. Essa passagem está em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28. Se você puder acompanhar na tua Bíblia, é legal porque você faz aí riscos, anotações, marcações. Mas, se não, eu vou ler aqui, do 10 até o 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. Essa era a intenção dele, dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu li um pouco rápido porque o texto é um tanto quanto longo, mas o entendimento é muito simples. Na verdade, essa série chamada A Jornada, ela só chama A Jornada por causa desse texto. Porque Jacó sai da casa do seu pai e ele estava em direção à terra do seu avô, onde ele encontraria o seu tio Labão e deveria, das filhas de Labão, tomar uma por esposa. Essa era a determinação do seu pai Isaque e essa era a determinação de sua mãe Rebeca. Só que no meio do caminho, Jacó viu que já estava escurecendo, cansado da viagem. Ele decidiu encontrar um espaço para dormir. Pegou uma pedra, colocou como travesseiro, encostou a sua cabeça e apagou. Na verdade, Jacó não tinha nenhuma intenção. Não era nada espiritual o que ele estava fazendo. Ele só queria dormir. A cidade se chamava Luz. E quando ele dorme, Deus dá a ele um sonho. E nesse sonho, Deus começa a mostrar para ele um caminho, uma direção. Deus começa a traçar a vida dele, dizendo: esse lugar que você está deitado eu vou dar para você e para a tua descendência. A tua descendência será muito numerosa. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaque. Eu vou te abençoar. Ele começa a traçar todo um caminho, porque até então Jacó não tinha tido com Deus nenhuma experiência pessoal. Ele havia acabado de sair da casa do seu pai. Ele estava debaixo de uma determinação, fugindo do seu irmão Esaú que queria matá-lo. Ele precisava chegar até a casa de Labão. Mas ali naquele lugar Deus traçou. Deus mostrou qual era a direção que ele deveria seguir. E naquele sonho, ele começou a ver uma escada que chegava lá em cima, no topo, no céu, e encostava sua base na terra, e os anjos subiam e desciam. E ele acordou e disse: quão temível é esse lugar! Eu não sabia que aqui era a porta do céu.
Eu não sabia que esse lugar era especial. Ele pega o travesseiro que ele dormiu, coloca na posição vertical, joga azeite em cima e consagra aquele lugar, dizendo a respeito do seu voto. Agora olha o voto que Jacó fez, ele me chama muito a atenção, porque ele é um voto muito básico, muito simples. Ele diz assim: se o Senhor for comigo e me abençoar nessa jornada, se o Senhor me der pão e roupa, e se o Senhor me permitir voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus, essa pedra vai ser a casa de Deus, e de tudo eu vou te dar o dízimo. Olha que coisa básica. Jacó não pede nada muito grandioso, Jacó não pede nada muito especial. Ele pede coisas muito simples. Que Deus me abençoe na jornada, que Deus me dê pão e roupa, que é o básico, e que Deus também me permita voltar em paz. Por que Jacó fez um voto de coisas tão simples? Sabe por quê? Porque aquele voto dele estava alinhado à bênção que o seu pai havia colocado sobre ele, dizendo que ele seria pai de muitas nações também, que ele teria uma grande descendência. E também aquele voto estava ligado, alinhado àquilo que Deus havia mostrado como caminho. Quantas vezes o que nós desejamos e até votamos, quantas vezes o que nós planejamos foge do que Deus tem para nós, foge daquilo que a bênção de Deus foi colocada sobre as nossas vidas. Deus tem um plano para nós e nós traçamos outro completamente diferente. Deus tem um caminho para nós, a bênção dele nos conduz a uma direção e nós, com as nossas decisões, escolhemos coisas completamente diferentes. Eu até brinquei agora há pouco, quando eu estava fazendo ao vivo. Imagina se Jacó fizesse um voto assim. Ele viu a escada, sabia que era a porta do céu, achou aquele lugar tremendo, temível. Ele pega o seu travesseiro, coloca na posição vertical, deita azeite no travesseiro e faz um voto dizendo: Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Estou fugindo do meu irmão, estou prejudicado porque enganei meu pai, mas eu não vou até a casa de Labão coisa nenhuma. Eu quero ficar aqui. Já que essa terra o Senhor vai me dar, é nessa terra que eu vou ficar. Se o Senhor quiser que eu case, que a esposa venha até aqui, se o Senhor quiser me dar um trabalho, que o trabalho bata na minha porta. Entende o que eu estou dizendo? Ele podia fazer um voto completamente contrário ao plano que Deus tinha para a vida dele. Mas ele alinha. Ele coloca tudo numa mesma direção, em um mesmo sentido. Por isso que o voto dele era tão simples. Porque estava alinhado à bênção que o seu pai havia colocado sobre ele e estava alinhado ao que Deus havia ali mostrado para ele. E a pergunta que eu faço é para você que conhece a história de Jacó: Deus o abençoou? Muito. Deus deu a ele pão? Deus deu a ele vestes? Ele ficou mais rico que Labão. Ele foi buscar uma das primas para ser esposa e ficou mais rico que o tio. E trabalhando por 14 anos de graça. Imagine se ele tivesse trabalhado recebendo naqueles 14 anos. Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a história dele. A pergunta que eu te faço: ele voltou em paz para a casa do pai? Quando ele saiu de lá, o seu irmão queria matá-lo. Mas no meio do caminho ele encontrou o seu irmão. Ambos se abraçaram, choraram. Quando ele saiu da casa de Labão, voltando para a casa do seu pai, Labão foi atrás dele também para prejudicá-lo. Mas nada aconteceu porque ele era inocente. O sentimento dele, o que ele desejava, estava alinhado com o que Deus havia revelado como caminho para ele. Então, alinhe o teu caminho com o plano de Deus. Alinhe as tuas decisões com o plano de Deus. E aí você pode me perguntar: tá bom, Bispo Daniel, mas como é que eu fico sabendo quais são os planos de Deus? Ora, como que Deus revelou a Jacó? Num sonho. Num sonho. Você, antes de deitar, já pediu: Senhor, me dá um sonho que revele o caminho que o Senhor tem para mim? Me dá um sonho que revele o que está acontecendo, qual é esse momento. Me dá um sonho que revele para que eu não ande perdido, para que eu não tome as decisões erradas. Me dá um sonho que revele o que o Senhor tem traçado. Porque a Bíblia fala que os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Então,
alinhe o teu plano, os teus desejos, as tuas orações, o teu jejum, os teus votos com aquilo que é a vontade de Deus para você. Vamos orar?